Então, continuamos tendo atividades do Instituto Federal. Então, os professores vão organizar atividades para vocês. Tá? Nós já estamos pensando, já estamos planejando. Existe um grupo de trabalho criado para a gente conseguir planejar essas atividades. Nós seguiremos tendo atividades, tá? E esse período também é importante para vocês que acham ou que se sentem perdidos em alguma disciplina, algum conteúdo faltou, busquem os docentes, busquem os seus professores, tirem as dúvidas, tá? Os professores estão à disposição de vocês para tirar as dúvidas. O professor ele só não pode passar conteúdo novo, tá? Mas ele pode retomar a matéria, não tem problema. Ele pode tirar dúvida, ele pode fazer atividades relacionadas às aulas que já passaram, tá? Então, não se preocupem se vocês. Claro, óbvio, depende da autonomia do professor, se ele quiser fazer isso ou não, tá? Mas procure, se estão com dúvidas, se sentiram que falta alguma coisa em relação ao conteúdo, procurem esse professor e tentem sanar essa dúvida. Tá? Então, bem-vindos, quem chegou agora aqui na nossa live. A gente está fazendo justamente esse momento de acolhida de vocês para o encerramento dessa etapa, né? E está aqui explicando justamente que a suspensão é a suspensão do calendário acadêmico, certo? O que isso significa? Que a gente não vai passar mais atividades avaliativas para vocês e a gente não vai mais contabilizar presença para vocês, certo? Então, basicamente, isso que muda. A gente também não vai passar matéria nova. Então, esses são os 3 pontos principais da suspensão do calendário acadêmico. Mas isso quer dizer que a gente não vai estar mais em contato com vocês? Não, a gente vai continuar. Nós continuamos a nossa rotina de atividades no IFE, certo? Os professores, os servidores de modo geral. Então, a gente vai continuar à disposição de vocês para atividades, para acolher dúvidas, para trazer um reforço, né, para quem precisar. Então, continuamos com a nossa rotina acadêmica, mas há uma suspensão do calendário acadêmico, certo? É isso que depois, no retorno das aulas presenciais, a gente vai retomar. A gente vai retomar o calendário acadêmico. Mas a gente vai continuar com atividades de ensino, de pesquisa e de extensão com vocês. Isso é bem importante. Alguma dúvida, gente? Tem colegas chegando agora. Estou vendo que temos vários alunos aqui do marketing, justamente do terceiro semestre também. Então, o pessoal que está se formando, né, que está na reta final. A gente está suspendendo, então, esse calendário acadêmico agora, e depois isso vai ser retomado presencialmente, ok, pessoal? Mas atividades serão oportunizadas. Abrimos a palavra para os professores aí. Dá para destacar também, assim, ó, que eu acho que essa pandemia, então, ela alterou alterou a nossa vida de uma maneira geral, e alterou essa palavra calendário, né, também é algo que a gente sempre ficou muito engessado a isso, mas é uma coisa que nós temos que seguir, né, e é algo assim, ó, que a gente foi até o que a legislação nos permitiu, né? E a gente sabe que o MEC está largando portarias, assim, prorrogando o prazo das atividades remotas, enfim, mas dentro do Instituto a gente entendeu que nós deveríamos seguir o que nós já havíamos aprovado dentro das nossas instâncias superiores, né? Que é 40% de atividades remotas para o subsequente, né? E 20% para o integrado. Então, por isso que essa data do 14 de maio, que nós começamos lá em 17 de março, isso, e estendemos, então, até o dia de hoje, tá? Porque, para além disso, a gente, inclusive, já viu pelos relatos dos professores e dos alunos, e a gente começa a sentir um pouco de perda pedagógica de vocês, porque o que vocês, enquanto alunos, né, estão acostumados? Estão acostumados a ter todo dia, toda noite, a nossa presença, a nossa conversa olho no olho, né? E a gente teve que, meio a toque de caixa, fazer essa troca, essa adaptação, mas a gente sabe que não é a mesma coisa vocês estudarem, digamos, com
um celular na mão. O ideal é ter a figura do professor, né? Não é a mesma coisa a gente estar passando material, né? A gente sabe que a tecnologia ela ajuda bastante, mas ela não pode ser, digamos, o ponto central, né? Ela tem que nos assessorar e potencializar o nosso ensino, né? A gente não é uma instituição EAD, a gente é uma instituição de ensino presencial, tá? Que utiliza dessas tecnologias para potencializar o ensino, tá? Então, a gente foi até onde deu, tá? Então, a gente está suspendendo, gente, o calendário para retomar ele mais para frente. Isso vai implicar o quê? O terceiro semestre estava prevendo concluir esse curso em julho, né? Não vai mais concluir em julho, vai concluir em agosto, em setembro, tá? Mas a gente prefere, digamos, acho que foi as palavras do nosso colega, o Hilton, né? Ele comentou algo assim que ele prefere perder ou adiar alguns meses, né? Do que a gente ter algum problema de saúde, né? Não, eu acho que a gente está numa questão sanitária meio grave, bem dizer, né? Eu acho que a gente só começa a sentir quando chega nos nossos amigos, familiares, né, conhecidos. Para mim já chegou, né? Chegou nos alguns parentes mais distantes, mas chegou, né? E a gente só começa a sentir isso quando chega nos nossos, assim, nas pessoas da nossa convivência. Daí a gente começa a ver a gravidade da coisa, né? Mas eu tô bem, tá? Eu acho que aí todos os colegas aí também, a gente tem feito reuniões entre os colegas, os alunos também nos consultam bastante. A princípio tá tudo legal, apesar que a gente sabe que existe em Uruguaiana e no Brasil como um todo uma subnotificação de casos, né? Então, se a gente vê ali que o Brasil tem cento e poucos mil casos ali, a gente sabe que é muito mais do que isso, e não tem como testar toda a nossa população, né? Mas, assim, então a gente pensou em atrasar uns meses da nossa formação, da nossa conclusão do nosso curso, para que a gente volte com segurança e com saúde, tá? Que é o que mais importa nesse momento, tá bem? Só queria deixar essa mensagem para vocês, tá? E nós vamos reunir também o pessoal dos pais dos alunos do integrado também, né? Stephanie e Fábio, a partir da semana que vem, tá? Então, para dar esse mesmo recado, né? Não sei se Certo, alguém tem Gustavo. alguma pergunta. Achei bem importante. Os cachorros também adoram participar. É bem importante, ainda mais aqui em Uruguaiana também, a gente tá tendo notificação de novos casos, né? E a gente sabe também que está sempre em atraso, no mínimo 2 semanas a gente está de atraso em relação a esses dados, né? Os dados em relação à realidade. Então é bastante preocupante e realmente a gente só sente mais quando está próximo a gente, né? Quando é algo mais palpável. É algo que envolva a nossa família, os nossos amigos, enfim, nossa comunidade mais próxima. Mas realmente é uma pandemia, né? É o mundo inteiro envolvido. Então é algo bastante grave. Acho que o Marcelo abriu o microfone, acho que ele deseja falar. Isso, e aproveitar, reforçar isso que vocês já falaram, a Stephanie e o Fábio, questão que os professores vão ficar disponíveis nesse tempo, então que os alunos se sintam realmente convidados a entrar em contato, principalmente porque agora a gente pode ter como se fosse aquele horário de atendimento que a gente não fez agora, basicamente nesses dias que esteve com atividades remotas. A gente pode agora sanar essas dúvidas que certamente ficaram. A gente fez uma experiência aí numa situação que apareceu de repente, assim, a gente fez uma adaptação às pressas. Então, os alunos podem aproveitar agora para realmente entrar em contato com a gente, aquilo que ficou para trás, que foi difícil compreender. Entre em contato com os professores, o material vai continuar disponível lá no SIGA. Em contato por e-mail, a gente pode marcar, eu me coloco à disposição se precisar marcar algum encontro online, aí a gente pode marcar para tirar essas dúvidas.
Eu acho que complementando também o que o professor Gustavo falou ali, eu acho que não sei se ficou bem claro para todo mundo, mas na verdade a gente está seguindo aqui, isso que está sendo feito não é só em Uruguaiana, tá? É todo o Instituto Federal Farroupilha que está, a instituição, o Conselho Superior e as instâncias encarregadas tomaram então a decisão de fazer essa interrupção do calendário a partir de agora. Então não é nada local, assim, a gente está basicamente seguindo uma normativa aí que foi considerada melhor para todo o Instituto Federal Farroupilha. É isso. E Verdade, também, Marcelo. Marcela, sim, só para complementar também, temos, além do Conselho Superior, né, nós temos tem o participante mirim ali com o Marcelo também. Nós temos um comitê de emergência, que toda semana eles se reúnem e discutem essas questões, né? Eles discutem como é que está a evolução dos casos dentro das cidades onde tem campo. Então, quando a gente votar, né, quando for votado para voltar isso, o calendário, enfim, vai ter que ser considerado todas as cidades onde tem campus do Instituto. Isso vai lá desde Frederico Westphalen até Uruguaiana. Então, é uma área bastante grande que vai ter que ser considerada, tá? E acho que a Stephanie e o Fábio comentaram, acho que foi o Fábio comentou da questão do decreto estadual. A gente está seguindo, né, o que o governador está colocando, né? Essa semana teve uma novidade que foi criada essas áreas, né? Mas a educação ainda ficou de fora dessa parte. Mas assim, para reiterar que nós estamos seguindo o que o governo do estado está colocando para nós. O Instituto Farroupilha está localizado no estado do Rio Grande do Sul, né? E quando nós voltarmos, nós vamos considerar o decreto do governador e não vamos voltar para a Uruguaiana, né? Temos que ver se todas as cidades onde tem campus têm segurança para voltar, né? Então, nesse período de suspensão, também vai ser elaborado um conjunto de protocolos que já vão pensar na nossa volta, tá? Se pensa assim umas coisas, algumas ideias de como é que nós vamos fazer esse retorno, tá? E quando que vai ser seguro a gente voltar, tá? Então, esse comitê participa de Uruguaiana, participa a nossa diretora, tá? E eles se reúnem toda sexta-feira, me parece, e eles analisam a situação, né? Então é isso. Muito bem. Estava cortando, Gustavo. Então talvez só deixar o áudio fique melhor. Pessoal, durante esse tempo de atividades remotas, muitos de vocês foram contactados por telefone, por parte da nossa equipe, né, aqui do Instituto Federal Farroupilha. A Cauana, a Aline, a Bárbara, a Sandra, elas compuseram, né, a equipe de assistência estudantil e de auxílio aos professores e à coordenação, para entrar em contato com vocês, para saber se vocês estavam tendo acesso ao SIGA, quais eram os problemas, se vocês precisariam de algum auxílio. Então, foi bastante importante essa aproximação, né? Muitos ainda não retornaram, a gente tem esse acompanhamento através de uma ficha, a Bárbara está aqui conosco, inclusive, a pessoa responsável, né, a profissional responsável por manter esse contato junto a vocês, então é um trabalho bem importante. Manter o telefone atualizado, manter o e-mail atualizado, isso é fundamental para o nosso trabalho, porque a gente realmente precisa estar em contato com vocês para passar a informação, para saber se a informação está chegando a vocês, certo? Então, atualizem junto aos nossos cadastros ali no SIGA o telefone e o e-mail de vocês, porque é bem importante que essas informações estejam corretas e atualizadas, certo? Isso. Lembrando que se você não sabe como fazer isso, você pode procurar, você do manutenção,
me procura, sou coordenador de vocês, ou o pessoal do marketing pode procurar a Stephanie, a coordenadora de vocês, para ajudar, para auxiliar nessa atualização de dados, tá? Porque é muito importante, sem o contato, se o nosso atendimento é remoto e tu tira a possibilidade do remoto, acaba o atendimento, né? É algo bem simples de se entender. Então, nós precisamos ter um canal de contato. Esse canal, às vezes, é o telefone, às vezes é o e-mail. Quanto mais canais nós tivermos de contato, mais fácil de conseguir conversar com vocês, mais fácil é a comunicação. Então, é muito importante que existam esses canais abertos, tá, de vocês com a instituição. Alguns colegas nos auxiliaram também, né? Quero agradecer aos colegas que foram a ponte com os outros alunos, então fizeram um trabalho muito importante para a gente. A gente tentou buscar acatar as sugestões de vocês através daqueles formulários com as atividades, né, da semana, para pelo menos orientar aqueles que não estavam com acesso ao material, para ter em um único local, né, as atividades da semana. Então, espero que, de algum modo, ainda que não o ideal, aquele material tenha sido de ajuda. E todas as vezes que vocês tiverem ideias, né, sugestões, podem entrar em contato conosco, porque a gente está aprimorando essa metodologia, que também para a gente foi nova, né? Tudo isso que está acontecendo realmente é algo que nos pegou de surpresa. Então, a gente está também, como vocês, se adaptando ao contexto, certo? E a gente está aqui para o diálogo. Então, se tiverem algumas questões ainda, podem entrar em contato conosco, porque elas serão bem-vindas. Então, deixamos a palavra aos docentes, caso algum queira fazer uma manifestação. Ou os discentes também. Ou aos discentes também, né? Caso alguém queira fazer uma manifestação, por favor. O momento é agora. Então, enquanto vocês ficam pensando, eu vou dar um recado enquanto professora do português instrumental. Eu não recebi todas as produções, né? Tem muita gente que ainda não enviou, mas eu também não consegui enviar todas as apreciações das redações, certo? Então, eles estão no processo, gente. Eu fiz comentários por e-mail e também fiz comentários no Google Classroom. Caso alguém não tenha recebido o seu comentário, por favor, entre em contato comigo para eu ver se é uma questão do e-mail ou se eu ainda não fiz a correção no material, certo? Então, farei isso também agora nesse período. Vou continuar enviando para vocês o retorno das produções. Já que vocês estão tímidos, então passamos para os recados finais. Aqui no campus, a gente adotou uma metodologia de 3 GTs. No primeiro GT, o GT1, que a gente chamou, foi o grupo de professores e servidores que pensou justamente essas questões das atividades remotas. O GT2 pensou na inclusão, né? Como e o que fazer neste período para incluir os estudantes que estavam à margem desse processo de ensino e aprendizagem. E o GT3 ficou responsável, então, por pensar em projetos de ensino, pesquisa e extensão para além do calendário acadêmico. Agora, a gente terminou essa semana as atividades do GT1 e passamos, então, às atividades do GT3. O GT3 fez, então, um documento que a gente vai compartilhar com todos vocês, e nele a gente tem projetos de ensino, então. Nós temos o projeto Enem AI, que é um projeto que vai contar com vários docentes aqui do campus, onde a gente vai colocar questões do Enem na nossa página do Facebook, e os alunos se inscrevem pelo SIGA, tentam, então, resolver essas questões, e depois, no outro dia da postagem, o professor responsável vai trazer um material de resolução dessas questões do Enem. A gente também tem o Poemice, que é um grupo de WhatsApp
para trocar produções autorais ou não de textos poéticos. Então, vocês podem entrar nesse grupo caso queiram ter acesso e participar desse grupo de poesia. A gente também vai ter o clube de leitura, literatura e história, onde vai ser debatido e serão debatidos, né, livros de literatura com um professor de história do campus, o professor Hilton. A gente também vai ter uma preparação para a Olimpíada Nacional de História do Brasil, então quem quiser participar tem as inscrições junto ao professor de história do campus. A gente também vai ter o reforço em tópicos de matemática básica. Não sei se você quer falar um pouco sobre o projeto. O projeto nasceu de uma necessidade que os professores das áreas de exatas perceberam, né, notaram durante as suas aulas, que muitos alunos têm uma dificuldade, uma deficiência bastante grande na sua formação básica de matemática. Então, o projeto consiste em rever esses conteúdos, tá, ou ver alguns conteúdos que não foram vistos durante o ensino regular, e aprimorar, dar essas habilidades e competências que alguns ainda não possuem. É um projeto realmente de matemática básica, começa com operações bem simples e vai se tornando um pouco mais complexo ao longo do andamento, tá? Vocês podem procurar a mim ou os docentes da matemática, a própria Bárbara do SAP integra o corpo desse projeto, que está sendo pensado ainda, mas todos que sentem dificuldade e que gostariam de se aperfeiçoar dentro da matemática básica, que sentem essa necessidade, são muito bem-vindos a participar do projeto. E GT, então, é grupo de trabalho, como bem lembrou ali o professor Tito, que eu não mencionei. Então, a gente tem esses 3 grupos de trabalho. Temos mais uma atividade da matemática, que é a preparação para a Olimpíada de Matemática. Eu vi que o professor Michel estava aqui no grupo, não sei se ele está online, mas então também temos esse projeto de preparação de treinamento, né, olímpico na área da matemática. Bem, esses são os projetos de ensino, certo? E a gente tem projetos voltados à comunidade, para além da comunidade do campus, que a gente chama de projeto de extensão. Então, os projetos de ensino, eles se referem à continuidade do treinamento acadêmico, né? Projetos voltados à aprendizagem, para além da sala de aula, e os projetos de extensão têm como diferencial uma relação com a comunidade fora do campus, certo? E esses projetos de extensão, então, eles são compostos aqui por História de Uruguaiana através do Arquivo Histórico Municipal, que é um projeto junto ao professor de História do campus, que é uma produção de vídeos sobre a história aqui do município de Uruguaiana. A gente tem a Biblioteca Integradora, que é um projeto bem bacana de alunos do nosso curso de Administração e do nosso curso de Informática, os 2 integrados. Então, os alunos propuseram organizar o acervo da Biblioteca Municipal e informatizar esse acervo. Estou coordenando esse projeto, então, junto aos alunos. A gente tem... Aqui o professor Fábio agora mudou o arquivo. Tá, aqui, na sequência. Um projeto bem bacana, junto à professora de Geografia, a professora Heloíse, chamado Da Minha Janela, a paisagem como ponte para outros lugares e tempos. Aqui ela convida, então, alunos, professores, servidores, amigos e familiares que tenham interesse de fazer registros da sua janela. Então, pode ser desenho, pode ser vídeo, pode ser fotografia, tudo que, né, todas as linguagens que vocês quiserem para captar esse ponto de vista de vocês agora, nesse momento de pandemia. Então, a gente vai disponibilizar depois o acesso, quem quiser participar do projeto pode participar. E também a gente vai passar para vocês uma série de cursos à distância que estão sendo oferecidos pelo Instituto Federal, não necessariamente Farroupilha, né, outros institutos federais. A gente vai passar o link das atividades para vocês terem acesso também, certo? Não sei se tem mais algum projeto, Gustavo, Marcelo, Tito, Bárbara, Eligiane. O Wendel cadastrou hoje, Stephanie, um projeto de ensino
é voltado à Olimpíada de Matemática. Isso, O Hilton tem um projeto com História, da Olimpíada de História, e o Wendel cadastrou hoje um da Olimpíada de Matemática. Tá, certinho. Isso, esses tá, dois a gente falou aqui. tá, beleza. Eu lembro, tá, eu sei que ele cadastrou esse hoje, né, talvez. Mas, Tá. assim, acho que conseguiu contemplar tudo. Ótimo. Esse, Bárbara, é justamente o da janela, o da Heloíse. Então, Alguma dúvida, pessoal? acho importante finalizar a reunião resumindo e reforçando novamente que se trata a suspensão do calendário. Tito, por favor, assuma o microfone. Eles escrevem uns textos aí e não fala para. Sum up, Tito. Vamos lá. Não, mas faça uso do seu microfone, você tem voz, use-a. Para quem chegou depois, é isso aí, Tito. Recapitulando, então, o que é essa suspensão, né? A suspensão do calendário acadêmico. O que isso implica? A gente não vai mais contabilizar presença para vocês, não vai mais trazer atividades valendo nota e não vamos passar matéria nova, certo? Então, na prática, é isso que significa a suspensão do calendário acadêmico. Mas a gente continua trabalhando, a gente continua, né? Atividades diversas como essas que a Stephanie acabou de falar, tá? Então, não é Isso. férias, não é recesso, tá? É a suspensão do calendário, mas com atividades complementares, atividades outras ao que tinha planejado durante o calendário. Então, na prática, os professores continuam recebendo trabalhos, continuam avaliando, né, dando retorno para vocês de atividades. Tirando É dúvidas. importante que vocês entrem em contato com o professor, justamente para saber sobre a questão dos prazos, para trazer justificativas. Enfim, a gente mantém esse diálogo aberto com vocês, mas sabendo que agora, né, a gente não vai mais contabilizar os dias letivos. Todas as atividades são atividades extracurriculares, fora do currículo, certo? Vão contabilizar, sim, horas complementares, vão ser atividades que são atividades institucionais, certo? Então, isso se mantém. O que não é mantido, então, é o calendário acadêmico, a presença, a avaliação e o conteúdo novo. Sobre as horas que a gente tem que cumprir. Sim, justamente a gente pensou nisso quando a gente propôs esse grupo de trabalho, Ingrid. É justamente para proporcionar para vocês atividades que podem valer essas horas complementares. Então, essas atividades de ensino e extensão vão valer horas complementares. A gente vai estar divulgando durante a semana, né, na próxima semana, cada atividade com as horas que elas têm, uma coisa que a gente ainda está contabilizando, né, porque muitas a gente ainda não fechou a carga horária, mas a gente vai estar trazendo essa informação para vocês, por isso que é importante estar ligado, né, tanto na página do Facebook, como no e-mail, como também nos grupos de WhatsApp, que daí a gente vai colocar ali as atividades e as horas complementares destinadas, certo? Uhum. Não, algo muito importante, acho que passou um pouco. Se tu não tinha acesso à internet durante as aulas, as atividades do calendário, as atividades acadêmicas que nós tivemos agora até então, e, por exemplo, começou a ter internet nessa última semana, perdeu presença, perdeu atividades, perdeu avaliações. Entre em contato conosco, tá? Entre em contato com a coordenação do curso para a gente conseguir discutir o que aconteceu, como a gente vai conseguir recuperar esse conteúdo, essa nota, mas o mais importante, o conteúdo, com certeza, tá? Mas a nota também. Então, entre em contato com os professores. O professor ele pode ser a porta de entrada de comunicação com o coordenador, mas não tem problema. Se você se sentiu prejudicado pela falta de acesso à internet, entre em contato com o coordenador do seu curso para que a gente consiga sanar esses problemas, tá, gente? Então, Luciano, não, né? Como disse o Gustavo, ali não há previsão de retorno.
A Ingrid pergunta: tentei ver as minhas horas da semana acadêmica do ano passado e não tinha nada computado. Me disseram que o rapaz responsável por isso ainda não estava disponível no campus, mas daí houve todo esse contexto, né, da pandemia. Justamente a gente estava vendo, né, Gustavo, em relação a isso, porque foi um problema que não Foi. foi só com o curso, né, várias pessoas realmente não conseguiram esse atestado das horas complementares. A gente não teve ainda um retorno, né, Gustavo? Sim. E eu acho que foi até a. Ai, como é que é? A Dani do terceiro semestre. Dani. Como é que era o nome daquela senhora do terceiro semestre? Dani Mar, é isso? Dulcimar. Dulcimar, isso aí, tá. A Dulce, ela. Claro, a menina dela era nossa aluna a Dulce no integrado. Isso. É. O que que aconteceu ali, eu acho que realmente não foi computado. O que acontecia? A gente iria validar pelo, pelo comprovante de inscrição, tá? O que o aluno se inscreveu, né? Ele iria marcar o que ele realmente compareceu e a gente ia validar com base nisso, tá? O pessoal que teria um pouco mais de urgência, tá? Se não, se logo a gente tivesse que dar algum retorno, tá? Mas como teve essa questão da pandemia, a gente ganhou um pouco mais de tempo para resolver esse problema depois, tá? Então, se era o nosso colega que está afastado agora, o Tony, que estava fazendo a manutenção e, enfim, que ele estava lançando fazendo, né, essa questão do sistema, lançamento de horas e tudo mais. E daí a gente vai, no retorno, nós vamos ter que reavivar essa questão aí, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Que o que vocês cumpriram, participaram, vai ser validado, tá? Se não conseguir resolver o problema, a gente vai ver pela inscrição de vocês daí, tá? Dos alunos. Certo, Ingrid? Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Mesmo com todo esse cenário, as coisas vão levar um tempo ainda para retornar a, abre aspas, normalidade. Será que vai ser possível retornar às atividades este ano ou será possível a conclusão do curso via EAD? Quer responder, Gustavo? Eu posso dar um panorama, qualquer coisa Uhum, vocês complementam. Estão ouvindo? Eu desliguei a câmera agora, não sei se agora o áudio está saindo melhor. tá ótimo. Tá, beleza. Assim, gente, a gente a gente até começou chamando de EAD, mas daí a gente trocou a nomenclatura, enfim, atividades remotas, tá? Porque era o que estava mais, assim, próximo da nossa realidade. Como eu falei, a gente não é uma instituição EAD, a gente é uma instituição presencial, que nós temos essa modalidade, inclusive, dentro do Instituto, né, de cursos à distância, mas daí eles seguem toda uma logística diferente, que tem tutores, né, tem um outro ambiente que é trabalhado para isso, tá? Tem aulas presenciais, né, os cursos EAD, né? O que nós estávamos fazendo nesse período inicial, então, e a gente foi até o nosso limite que está previsto da carga horária dentro dos PPCs, para a gente fazer assim que não seja presencial. Então, a gente fez os 40% de atividades remotas, tá? E, e o que que acontece, tá? Para além disso, a gente vai estar indo além do que diz os nossos PPCs, se nós continuarmos dessa forma remota. Então, optou-se no Conselho Superior do Instituto, né, que reúne aí todos os campos, enfim, as diversas representações, que a gente fosse, então, até a data de hoje, tá? E então suspendesse o calendário.
O que isso vai refletir? Bom, nós vamos verificar quando, né, a instituição, né, vai verificar quando tem total segurança para volta às aulas, né, e vamos tomar medidas, né, assim como os diversos setores aí da economia têm tomado, né, essa questão de uso de máscaras, né, higienização constante, né, mas a gente sabe que o ambiente escolar é um pouco diferente, tem as suas peculiaridades, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente assim é que esse conceito de calendário esse ano ficou bastante bagunçado, digamos assim, tá? Daqui a pouco a gente vai sentir segurança em retornar em julho, tá? E julho seria o período de férias, né? Ali 2, 3 semanas ali que a gente tem a parada, talvez a gente vai ter que fazer as aulas e encerrar o semestre lá em setembro, por exemplo, né? E daí mesmo em setembro começar o segundo semestre do ano e vamos terminar lá por janeiro, né? Então esse conceito de calendário agora ele fica um pouco. A gente vai ter que ter um pouco mais de flexibilidade com relação a isso, tá? Eu, inclusive, só para citar um exemplo, uma vez eu comecei um curso, tá? E ele começou em outubro. Tá? Ele começou em outubro e era semestral. Tá? E o primeiro semestre acabou em final de janeiro, tá? E daí depois ele entrou na ordem, digamos assim, começo em março, termina em julho, né? E o que a gente tem que ter em mente, sim, que essa questão regular dos meses dentro do calendário, ela não vai mais, não, esse ano não tem como a gente seguir muito isso, tá? E a gente só vai voltar quando a gente tiver uma certeza, assim, de segurança e tudo mais. E a nossa reitora, a professora Carla, pelo que a nossa diretora falou, ela quer ter essa segurança, tá? Para a gente poder voltar, tá? A gente não pode ter pressa num momento desses, tá? Se vocês quiserem complementar aí, Bruce. Eu acho que é bem isso, Gustavo. E o próprio conceito de normalidade também, né? É algo que a gente vai redimensionar, a gente não sabe como é que vai ser esse retorno em termos também de distanciamento social, quais vão ser as medidas que a gente vai adotar. Então, tudo depende, a gente está dependendo do comportamento do vírus, né? A gente não sabe como é que vai ser agora com a mudança também para o inverno, tudo depende como é que vai ser até no nosso próprio estado, né? A gente está num zoneamento amarelo, então a gente, por enquanto aqui em Uruguaiana está tudo bem, mas a gente não sabe como é que vai se comportar agora essas próximas semanas. A gente tem visto que a propagação do vírus é muito rápida, esse é o diferencial dele, então a gente está dependendo justamente de questões que fogem à nossa competência, à nossa alçada, né? A gente está tendo que prestar atenção nas notícias, a gente está tendo que interpretar esses dados. A partir de tudo isso, a gente vai estar acompanhando o que as instâncias superiores do Instituto Federal vão determinar, e vai buscar, então, colocar isso em prática. Por isso que é importante que vocês nos acompanhem, né? Porque a gente vai fazer essa comunicação com vocês, porque a gente também está acompanhando o que acontece no estado, o que acontece no país, o que acontece aqui em Uruguaiana. Tudo isso vai ser computado na hora de uma decisão institucional, certo? Não depende só do conselho, tá, do conselho do nosso instituto, do conselho superior, mas também depende das autoridades competentes, a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Saúde do Estado, tá, o Ministério da Saúde do Governo Federal, tá, que seguem ou não aí algumas entidades internacionais como a Organização Mundial da Saúde. Então, depende de uma série de fatores, de uma série de autoridades, uma escala de uma hierarquia que a gente tem que seguir, tá, dos poderes aí do executivo, no caso, no qual nós somos subordinados, né? Então, não depende só do IFAR, não depende só do município de Uruguaiana, tá? Então, é um conjunto de fatores que vão levar essa volta do presencial ou não. Então, sendo um pouquinho mais direto na tua pergunta, Arlindo,
é pouco provável que isso aconteça, a conclusão via AD. É muito pouco provável. Muito, muito pouco provável, e não é o que nós gostaríamos que acontecesse. Tá? Até pela qualidade da formação de vocês, que é um dos fatores que fizeram agora nós estarmos suspendendo as atividades remotas, tá? Pela qualidade dos serviços que nós oferecemos, do que nós estamos fazendo. É isso aí. Bárbara, não sei se quer comentar algo. Os demais professores. Então, muito bem, Oi? gente. Gostaria de Da minha comentar. parte, não. Desculpa, Stephanie, da minha parte, não. Era isso que vocês falaram mesmo. Certo. Da nossa parte também, Da né? nossa parte também, alguma questão a mais dos alunos? E o Michel aqui de intruso, inclusive. Algum recado, Michel? Vigiando. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco, né? Espero que a gente veja vocês muito em breve, todos com saúde. Até então entraremos em contato em breve, tá, com vocês, docentes, com atividades, com possibilidades, tá? Então não se esqueçam de nós. Até semana que vem, gente. Nossa, tem gente que entrou agora. Tchau, Uma boa Bruno. noite a todos. Uma boa noite ao corpo docente. Muito obrigado pelo auxílio, pela colaboração. Uma boa noite ao corpo discente. É por vocês que nós estamos aqui. Tá? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, até mais. Gente, boa noite.